Se a pessoa passou por mágoas, traumas, né? Diversos tipos de traumas já na vida, cada um tem uma história, né? Cada um sabe a própria dor que carrega. Então vamos pensar aqui, por exemplo, se a situação gerou mágoa, qual que é o ponto reflexo que a gente vai poder utilizar? Se uma situação, por exemplo, gera mágoa. Olha lá, a gente pode utilizar, vamos lá então, tem aqui diversos pontos reflexos. São terminações nervosas, nos dois pés, a gente tem aqui na planta do pé, e quando a gente ativa essa terminação nervosa com a mão mesmo, ou com um bastão de reflexoterapia, a gente consegue enviar aquele comando lá para o cérebro. Então, por exemplo, uma situação que a pessoa percebe que gera mágoa, é uma situação que vai afetar, por exemplo, sabe qual sistema do organismo, quais as áreas do organismo? Vai afetar lá o intestino. É lá que vai estar esse registro, né? O registro está no cérebro, mas existe sempre alguns órgãos de choque, que são os órgãos que vão ficando mais fragilizados em relação a isso. E aí o intestino, ele fica muito comprometido em relação a esse tipo de situação. O cérebro entende que lá, né, o intestino grosso, quando ele, depois de completar toda a sua função, existe o quê? A eliminação daquele conteúdo que não mais é necessário para o organismo, né? Então, seria como que os assuntos, como que se o nosso digestório, ele assimilasse em sentido emocional os assuntos que a gente recebe, as coisas que acontecem com a gente e entram dentro da gente, como quando a gente se alimenta. Então, a gente vai ali, né, como que receber aquela situação, como quando a gente se alimenta, recebe o alimento. E aí, o que acontece? Quando chega naquele processo lá, que é o processo de descartar aquilo que já não precisa mais, o intestino pode começar a travar emocionalmente. Às vezes a pessoa não tem nenhum problema de saúde e por situações difíceis de descartar, né, de eliminar, faz ali com que o intestino trave. Existe muitas vezes constipação associada a isso. Então a gente tem que lembrar, claro, né, que a alimentação tá ali envolvida, mas a gente também tem que lembrar que as emoções, elas vão afetar algumas áreas ali com maior predisposição no nosso organismo. E uma de maior predisposição em relação à mágoa é o intestino. O ponto do intestino, ele tá aqui, ó, intestino grosso, tá? Ó, nessa porção aqui do pé. E ele começa, aqui vai aparecer, no Instagram vai aparecer trocadinho aí, né, a imagem, mas é no direito, tá? Que ele começa, ó. Ele começa aqui no pé direito, intestino, ó, intestino, ele começa aqui o cólon transverso, transverso aqui também, descendente sigmoide. Então, deixa eu mostrar aqui um por um, ó. No pé direito, aqui no YouTube, ó, pé direito, começa aqui, cólon ascendente, ó, cólon transverso, cólon ascendente, cólon transverso. Então, a gente vai fazer isso aqui, ó, esse movimento, como um L invertido aqui, ó. Se for com o polegar, a unha tem que estar mais curtinha que a minha tá aqui, tá? Unha curtinha. A minha não tá muito curtinha, tem que estar mais curtinha, ó, gente. Ou com um bastão, ó, de reflexoterapia. A gente faz isso aqui também. A gente vai pegar o pé, né? Se a gente tá atendendo alguém, o pezinho tá aqui de frente pra gente, a gente faz isso aqui, ó. Ou se é o nosso pé, a gente tá ali meio percebendo uma certa mágoa, a gente pega e estimula aqui o intestino. Aqui no esquerdo a gente vem, ó, também tem uma outra porção, assim como lá no nosso corpo, a gente tem lá o intestino transverso aqui, continua no esquerdo. Aqui a gente tem o descendente, aqui o cólon de sigmoide e vem ali, ó, estimulando essa lateralzinha aqui do calcanhar nos dois pés, tá? Essa lateral aqui é importante, ó, a gente estimular também. Então aqui a gente tem o intestino grosso, tá, gente? Então, percebeu a sensação de mágoa que tá provocando aquela negatividade por causa da mágoa, a gente vai utilizar o ponto do intestino.
E aí, que vamos supor que a gente também, além dessa mágoa, percebe que a pessoa está mais crítica. Ela sente, né, que ou você percebe, ou é com você, que como que feriu o orgulho ferido, sabe? E aí, o que, que a gente faz? Tanto se a pessoa tiver mais crítica, se criticando muito, como quando ela está criticando os outros. A gente vai utilizar o ponto do fígado e vesícula, que tá juntinho aqui, ó, essa área de reflexoterapia aqui no pé, ó, tá aqui, ó. Ponto do fígado e da vesícula, no pé direito, tá, gente? Lá no pé, na mãozinha, ó, aqui eu tenho o mapa da mão, ó lá na mãozinha, ó, tá aqui, ó, intestino direito e esquerdo tá aqui. Olha lá. Tá nessa parte aqui, intestino. Mesmo desenho, mesmo contorno ali no pé. E o fígado tá aqui, fígado e vesícula, nessa porção aqui, ó, da mãozinha. Tá? Na mão. Então aqui, né, ó, a gente vai estimular também. Vai tá estimulando intestino, fígado, a gente vai perceber isso. Os locais da terminação nervosa são sensíveis ao toque, são doloridos. E aí é a hora que a gente percebe que ali está precisando, está pedindo estímulo, né? Quando está sensível. Aí vamos supor que a pessoa ela tá magoada, né? Crítica, que mais sentimento ali que uma pessoa mais negativa ela apresenta pra gente, ou se é com a gente, né? A gente não pode ficar se sentir de fora aí, porque de vez em quando a gente também tá assim, né? Enfurecido, raivoso, irritado, né? Lá, o ponto do fígado, tá, gente? Vai ajudar com tudo isso. Intestino também. Vai ajudar também em relação à raiva, em relação a essas irritações, né? Tem mais pontos aqui, por exemplo, ó, que vão ser ativados também para ajudar na sensação, né, de irritabilidades. Então, algumas pessoas a gente percebe que o ponto do estômago, quando a gente ativa, a pessoa se acalma também. Não tem, né, pessoas que têm às vezes dor de estômago porque fica nervosa, né, e ataca o estômago. Então, quando a gente percebe ali aquela dificuldade, se é com a gente, com outra pessoa, a gente também pode utilizar, que não é que o ponto do estômago acalma, mas todos esses pontos em conjunto, ele vai contribuir para ir tratando esse lado emocional. Afinal, é o estômago que recebe a informação, né? Não é o estômago que recebe, que armazena o alimento, para a partir dali ser processado, ser elaborado, ser descartado, né? Alguns casos também, a gente percebe já uma conexão lá com o medo. Que ponto que a gente pode utilizar em relação a esta sensação para que este comportamento ele comece a ser ali de sentimento negativo comece a ser dissolvido, né? O que a gente pode fazer? A gente pode, por exemplo, utilizar um ponto aqui, ó, que é o ponto da suprarrenal e dos rins. Olha só, né? Então, essa área aqui, a gente gosta muito de trabalhar na reflexoterapia, nos dois pés aqui, para que a gente consiga ali diminuir aquele estado de alerta e de vigília constante que o medo gera, né? Então, quando a gente começa a trabalhar ali, a pessoa começa a diminuir isso. E quando a gente trabalha áreas, por exemplo, aqui do hálux, essa área aqui é a área cerebral. E aqui tem muitos pontos conectados com o jeito da pessoa se comportar. E pontos, por exemplo, também que armazenam sensações de medo que ela já viveu, que ela já experimentou. E agora o cérebro dela é acionado, né, diante de uma situação de conflito de novo. Essas áreas aqui, por exemplo, a gente estimula, a gente dá mais atenção lá na reflexoterapia, essa área aqui da suprarrenal ou adrenal. Aqui abaixo a gente tem o ponto do rim, né? E aí eu gosto também de trabalhar, ó, a continuação aqui do aparelho urinário, ó. Aqui a gente tem o ponto do rim e aqui, ó,
A gente tem o aparelho urinário vindo para cá, no ponto da bexiga. Então, é muito comum, às vezes, aqui, ó, tá um pouquinho mais volumoso, quando a pessoa, às vezes, ela não tem um problema na bexiga, um problema urinário, mas ela tem muitas sensações conectadas lá com medos, temores, né, ansiedades presas, né, que ela não libera e que às vezes ela até disfarça. E aí a gente percebe ali, às vezes, ó, volume aqui, marcas no pontinho da bexiga, porque os pontos eles chegam a marcar. Então, são muitas as formas da gente utilizar os pontos reflexos. A gente não utiliza eles só para uma questão no físico, né? A gente vai utilizar para questões emocionais também. Então, se a gente percebe alguém ansioso, agoniado, né? Com uma aflição, a gente também vai utilizar pontos, por exemplo, e isso vai promover lá um sentimento negativo. Imagine, o tempo todo, né? A pessoa passou por traumas, passou por perdas, passou por um desgaste emocional muito grande com outra pessoa e ela tá agora agoniada, né? Aflita, angustiada. E é aqui, né? Essa sensação. Então, lá no pé corresponde a essa área aqui, ó. Exatamente essa área aqui no pé corresponde aqui. Então, a gente vai utilizar, ó, esse ponto da suprarrenal é um dos principais que a gente utiliza para a ansiedade, para aliviar a ansiedade. Então, a gente vai trabalhar toda essa linha aqui, ó, todinha essa linha, e a pessoa vai percebendo que aquela angústia aqui, aquela aflição também vai sendo tratada, né? Coluna vertebral fica aqui, e essa área aqui é uma área que a gente trabalha também quando a pessoa está com essa sensação aqui de aflição, de agonia. Então, esses sentimentos negativos, eles começam a ser dissolvidos. Então, quando a gente vai falar lá de sentimentos negativos, se a gente for resumir, né, o que é importante a gente considerar, se for, né, a gente for se auto-aplicar, a reflexoterapia pode ser auto-aplicada, se for se auto-aplicar, se for aplicar em outra pessoa, né, aonde, né, não sei, não tô me sentindo mal, mas aonde? Observa onde que a pessoa coloca a mão quando ela reclama, né? Ela coloca a mão assim, ó, ela fala pondo a mão assim, ela fala pondo a mão assim, assim, né? Onde que ela põe a mão, né? Assim, o que ela faz? Às vezes a pessoa, ela vai sinalizar onde que tá a maior aflição. E aí, o que a gente faz? A gente lembra lá no pé, aonde, nestas áreas do corpo, que o pé aqui, ó, para quem tá aqui pela primeira vez, essa área aqui corresponde à cabeça e pescoço. Aqui a região do tórax. É como que uma pessoa de pé aqui, ó. Aqui é a região abdominal, aqui é abdômen inferior e aqui é a região pélvica, abaixo da linha da cintura. Então, observa, né? Ela conversa pondo muita mão assim, né? Na hora que ela tá falando. Observe os pontos reflexos que tem aqui. Aqui a gente tem ponto do pulmão, que trabalha a gente até utiliza para aliviar tristeza. A gente tem o timo, que eu até falei dessa linha aqui, né? Quando trabalha essa linha aqui para angústias, passa em cima do ponto do timo. A gente utiliza para tratar a tristeza, a saudade, a angústia, a aflição, é um ponto utilizado. E se a pessoa está com muito, né, dessa sensação, ou dessas sensações, ela não vai conseguir estar tão positiva assim. Vai estar dentro dos sentimentos negativos. A gente utiliza bastante esses pontos aqui também, né? Então, ao trabalhar estas áreas, mesmo que a pessoa não consiga explicar, sabe? Ela não consegue explicar exatamente o que ela está sentindo. A gente observa aonde que ela sinaliza ali pra gente. E aí a gente vai lá no pé, a gente pode trabalhar, né? Com a reflexoterapia.